mais um vídeo aqui para vocês sobre uma TV LG. E aqui eu vou fazer um vídeo aqui bem legal para vocês agora, explicando uma coisa que muita gente me pergunta aí no meu canal, né? Nos vídeos que eu coloco aí. Então, o defeito dessa TV antes, porém, deixa eu dar o modelo dela aqui, né? Que eu estou com a tapa aqui. É o LG 43 LK 5750 PSA. LG 43 LK 5750 PSA. Então, qual a bronca dessa TV? Ela liga, tem som, os LEDs acendem, mas não tem imagem. Todos os LEDs estão acendendo, mas não tem imagem. Geralmente, esse é um defeito comum dessas TVs da LG. Então, o que fazer diante de uma situação como essa, né? Então, eu tenho visto alguns vídeos aí na internet, como eu já citei em vídeos anteriores, tem muita gente boa, mas também tem muita gente doida inventando história aí. Então, veja bem, o defeito dela é o quê? Você liga, ela acende os LEDs, a tela acende, a tela fica toda azul, toda certinha, tem som, tudo, mas não tem imagem. Então nós estamos vendo que ela tem três placas, a fonte, a TECOM e a placa principal. Onde está o defeito? Onde está o defeito? Então, gente, para ir direto ao ponto, sem muito mimimi, sem muita conversa, negócio de muita coisa, se ela está acendendo e tem som, então a placa da fonte está boa, não tem problema nenhum, está trabalhando bem. Bom, você ligou, os LEDs acenderam, então ela está filé, não tem problema nenhum. Se tem som, a placa lógica também, a placa principal, também provavelmente pode estar boa, porque o som está saindo, né, que o som vem dela. Então, mas não tem imagem. Como a imagem também depende dela, pode ser que sim, pode ser que não. Então nós temos a TECOM, que é a placa principal, a quem faz a emissão de imagem mesmo para a tela de LED das TVs. Então, como saber onde está o defeito? De cara, a gente já descarta logo a placa da fonte. Tá boa, tá? Os LEDs estão acendendo, o som está saindo, não tem o que fazer com ela. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas duas aqui. E como sempre, de praxe, é sempre a TECOM que dá problema, como é que a gente vai fazer? Bem, turma, é necessário que se faça algumas medições dela. Então, o que acontece? Eu vou pegar o material aqui e o que acontece? Quando você for medir, você vai ligar a TV, como está ligada aqui, está no cabo, e liga ela, normalmente. Então você vai medir as tensões dela. Eu tenho uma placa aqui, né, como estou mostrando aqui a vocês. Então essas tensões aqui, isso aqui é um fusível. Se esse fusível queimar, então a tela certamente não vai aparecer imagem. Então geralmente ela dá muito problema nesse fusível que vocês estão vendo aqui, e nesse capacitorzinho aqui. Se você mediu e ele está correto, porque esse fusível, quando você liga a TV, ele tem que dar uma voltagem de 12 volts. Você ligou a TV, a tela acesa, tudo direitinho, ele bateu 12 volts, então ele está bom. Você aí faz o teste com esse capacitor aqui, de preferência na continuidade. Se ele estiver dando continuidade, ele está em fuga com algum problema. Então você faz a troca dele, troca esse capacitor e liga para ver se acontece. Bom, aí você trocou, o fusível está correto, você ou não estava e você trocou e o problema persistiu. Mas a gente tem outras possibilidades para ver. Então nessa placa, ela tem umas medições, né? Ela tem umas correntes que passam nela, que é a corrente de VGH, VDD, VIN, HVDD, VGL, né? E VCC. Que são as tensões que passam corrente para fazer com que o LED funcione e a tela funcione. Então, onde você vai achar? Eu estou com esse exemplo aqui na mão, né? Porque eu peguei uma para mostrar mais prática, fica mais fácil mostrar quando eu estou movimentando a câmera. Então, observe aqui. Aqui você olhando aqui, nesse pontinho aqui, você vai, onde é que você acha isso? Nesses pontinhos ao lado ligado a uma série de capacitores, tem sempre esses pontinhos aqui. Esse, por exemplo, aqui é o VDD, olha. Então, não sei se dá para você ver onde está a caneta, né? Se eu botar aqui. Aqui assim, não sei se está dando para ver ainda, mas aqui é o quê? É o VDD. Então você aterra a ponteira do multímetro, vem com a ponta positiva. Então o VDD, nesse ponto aqui, ele tem que dar 15 volts positivos. 15 volts. Você mediu aqui, deu os 15 volts, ele está bom. Então você vem para outro aqui, que é o, porque é muito pequenininho aqui, né?
é o VCC, se não me engano aqui, ele tem que dar 5 volts, né? Porque eu não estou enxergando bem, viu, turma? Mas dá para ver, VCC. Então você vai olhando essas inscrições aqui, que é o VDD, o VCC, o VIN, o HVDD, o VGL. Então todos eles, e aqui tem vários pontinhos como esse aqui, que você está vendo aqui o níquelzinho, semelhante a esse aqui ao lado de cada inscrição. Então você tem que sair medindo a tensão de cada um deles, que por exemplo, o VGH, que está aqui em um desses pontos, ele tem que dar 27 volts, o VDD 15 volts, o VIN ele tem que dar 11 volts, o HVDD, em qualquer desses pontos aqui, ele tem que dar 7,5 volts, mais ou menos por aí, 7,5, 8, não é via de regra. O VGL em torno de 4,7 a 5 volts, né? O VCore, por exemplo, ele tem que dar 1,8 volts. Então, você fazendo a medição dessas tensões aqui, e elas batendo tudo certinho, então, indica que pode ser que seja algum problema na tela. E se ela não estiver funcionando nada, o problema vai estar na TECOM. Você mediu aqui, as tensões não bateram, então provavelmente o problema vai estar na TECOM. E um dos componentes que costumam dar muito problema é esse transistorzinho aqui, esse chipzinho aqui, olha. Ele dá muito problema mesmo. Então aí o que você pode fazer? Você liga a TV, faz as medições, deu tudo certo ou não. Você faz o teste de temperatura, botando o dedo nele, o papel térmico, né, o equipamento de temperatura. Se ele estiver muito quente, então ele realmente está apresentando fuga, está com algum problema, deve ser trocado. Então é uma peça muito difícil de achar e que nem compensa muitas das vezes. É muito mais fácil você trocar a placa TECOM, que não é nem tão cara assim, né? Mas suponhamos que você mediu aqui, aí as tensões não apareceram, então provavelmente a TECOM está com defeito. Aí eu sugiro que você faça a troca da TECOM. Bem, aí você foi lá, comprou a TECOM, colocou, ligou, que beleza, né? Continua do mesmo jeito. A tela acendendo e com som e sem a imagem. Então o que pode ser, minha gente? O que pode ser isso? Então esse defeito pode realmente estar na tela ou pode estar nos drives da tela. Então essa TV, ela veio condenada para mim como que o defeito estava na tela, que a tela teria que ser trocada, não tinha mais jeito a tela. Foi como ela entrou para mim aqui. E no entanto, fazendo essa mesma pesquisa, esses mesmos testes que eu acabei de mostrar a vocês, eu descobri que não tem nada a ver com a tela e nem com a TECOM, que a TECOM dela original está aqui. A TECOM não estava medindo, estava dando algumas variações nas tensões aqui, mas por quê? Porque o defeito estava nos drives. Então, o que é um drive? Caso você não saiba, eu tenho um aqui mais ou menos, né? Esse é um drivezinho, uma plaquinha que fica aqui embaixo, na parte de baixo da tela, né? Nessa parte de baixo aqui, e que é ligada à tela. Então, um desses componentes aqui pode estar com problema. Pode estar apresentando problema. Um capacitor desse aqui pode estar em fuga, um transistor desse pode estar em fuga. Então você sai testando todos eles. Mas isso é um jogo de paciência mesmo. Você não consegue fazer isso nas carreiras, não. É paciência mesmo. Aí você sai testando todos eles. Bom, se você achou um capacitor dele, muitas das vezes um desses capacitores aqui, que é o que faz a alimentação aqui do flat, ele entra em curto, entra em fuga e realmente ela para de funcionar. Aí você, se você localizou, você retira e troca e vê o resultado. Mas você mediu e continua do mesmo jeito. Os drives estão certos, está tudo certinho, você não tem nenhuma falta nela. Mas aí significa o quê? Que está havendo uma perda de tensão, uma perda de corrente do conector do drive para o conector da TECOM. Alguma coisa está interrompendo. Você observa que aqui tem uns capacitores, né? Esse não é o drive dessa, não é dessa tela, mas geralmente é sempre assim, dessa maneira. Então, você pode trocar, tudo está tudo certo, não está acontecendo nada, mas alguma coisa está impedindo a passagem de sinal para a TECOM. Então, um desses drives aqui, uma dessas linhas aqui, pode ser que está danificada e não está conseguindo jogar através do flat para fazer com que a imagem funcione. Então a gente faz, você mediu tudo certinho, a TECOM está com as tensões, não está com as tensões corretas, porque não está passando corrente para ela da tela. Então o problema está no drive. Você mediu o drive todinho, deixou tudo medido certinho, está tudo batendo, e mesmo assim não funciona. Então, existe uma maneira que a gente pode fazer. Como isso que está acontecendo é porque o sinal
do drive não está chegando na Tecom, então a gente vai fazer uma interrupção de trilha, né? Deixa eu pegar aqui a câmera, né? Vou levar aqui para vocês. Então a gente vai fazer a interrupção de trilha. Então o que pode ser, minha gente? O que vai poder ser aqui. Então veja, aí você tira, você liga a TV, com ela desligada, sem o cabo, nunca faça isso com o cabo de energia ligado, você tem sempre que desligar ele, né, e ligar o cabo. Com ela desligada, você solta a trava, tira um dos lados e liga. Aí você vai ver como vai estar a imagem. Provavelmente a imagem está de um lado e do outro não. Você faz o mesmo com o outro. Se o outro, na hora que você desconectar, a imagem ficar toda completa, digamos aqui, eu desconectei esse cabo aqui. Ao desconectar, ela ficou com uma metade com imagem e outra sem imagem. Ou um lado preto e o outro claro. Geralmente é assim. Então significa que esse cabo aqui está bom. Esse flat aqui está bom. Ele está passando corrente normalmente sem problema nenhum. Então o problema está nesse lado aqui. Aí você tira o cabo de energia, desliga totalmente a TV, desconecta esse flat e conecta esse. Assim que você conectar, provavelmente o defeito vai aparecer. Ou ela vai ficar do jeito que estava, toda acesa sem acontecer nada, ou vai aparecer alguns sinais de alguma coisa diferente na tela. Significa que o erro está aqui, porque esse sinal não está conseguindo chegar na Tecom. Aí o que é que a gente faz? A gente vai fazer a passagem de isolamento de trilhas do flat. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um pedacinho de durex e saí andando daqui até aqui, medindo. Então a medida que eu fui andando, eu pegava um pedacinho e cobria 4 vias. Ficava do mesmo jeito. Andava mais 4 vias, do mesmo jeito. Mais 4 vias, do mesmo jeito. Aí quando chegou aqui, nas últimas 4 vias, não sei se dá pra ver aqui, deixa eu botar aqui, eu tô filmando aqui, mas tá meio azul, parece que tá pra ver aí, né? Tá pra ver aí, pronto. Aqui, ó, você tá pra ver o durexzinho aqui, ó. Aí quando eu cheguei nessas últimas 4 vias, era exatamente onde estavam os defeitos. Então você colocando um pedacinho de durex, alguma coisa que isole isso aqui, você consegue fechar o curto e provavelmente a sua TV vai funcionar. Foi o que aconteceu com a minha aqui. Então o curto realmente estava no drive da tela, que é essa placa que fica aqui, né? Deixa eu botar aqui, dá pra ver aí. Aqui, pronto. É essa placa que fica aqui, o curto estava daqui para cá. Então aí eu isolei essas 4 vias aqui, que dá segmento cá, e o curto foi interrompido e a TV voltou a funcionar sem problema nenhum. Então, essa é uma dica bem legal, bem interessante. Vou ligar aqui para que vocês vejam. Né? É uma dica bem legal, bem interessante. Muita gente já me perguntou e muita gente também tem falado coisas aí que não tem muito sentido. Não faz muito sentido, né? 1980. Após os estados do Acre e Amazonas. Mas aí, que tô... Contato com outros indígenas foi demarcada. Ele fazia a TV está funcionando, não vou demorar muito não para querer comprar direitos autorais. Aí você está vendo aí que a TV já está funcionando, né? Tá bacana aqui, vai pegar sinal que está caindo, né? Então você vê o que aconteceu e como é que se pode solucionar, vamos ligar aqui, e como é que se pode solucionar um defeito, né? Então não é simplesmente você chegar, pegar o equipamento do cliente, dizer que não presta, que é tela, que é isso, que é aquilo, sem você ter feito exatamente o que deveria fazer. Então deu um certo trabalho, deu, mas a gente chegou na conclusão do defeito dela, a TV está aí funcionando, agora eu vou passar para o cliente e certamente ele vai ficar muito feliz, porque ele vai economizar uma grana na compra de uma tela sem ter necessidade. É isso aí, gente. Muito obrigado, né, a todos que estão curtindo o meu canal, estão assistindo meus vídeos. Espero que essa dica tenha ajudado a vocês. Se estão ajudando, né, não deixe de dar o like de vocês aí, divulgar nosso canal para que a gente possa chegar às inscrições, para que eu possa fazer esses vídeos ao vivo e ganhar um pouco mais de tempo nas projeções dos vídeos, né? Muito obrigado a todos, né? Até a próxima. Fui. E aqui.